Olha só, pessoal, quando a gente vai fazer exercício de efeito Doppler, o que a gente precisa é saber diferenciar bastante? Quem é o observador e quem é a fonte do som. Outra coisa que a gente tem que saber é se está ocorrendo uma aproximação ou um afastamento entre o observador e a fonte, certo? Então, o efeito Doppler, o que mais interessa para a gente, no caso, é saber se está ocorrendo a aproximação entre fonte, quem está emitindo o som, e o observador, a pessoa que está observando, recebendo esse som, certo? No caso, assim, vamos colocar um exemplo. Você está na calçada da sua casa aí, na rua, e vê uma ambulância tá passando na rua, a sirene dela tá ligada. O que a gente percebe? Você tá parado e a ambulância vai se aproximando de você, a gente percebe que a frequência do som vai mudando, não é isso? A gente tem a sensação de que vai aumentando a frequência, certo? No caso, isso que a gente percebe é a frequência aparente. A ambulância passa por você e aí o que acontece? A frequência que a gente percebe vai diminuindo, o som vai ficando menor, assim, vamos dizer, né? Então, o efeito Doppler, ele relaciona isso, a frequência aparente com a frequência real da fonte, porque a frequência da fonte, a sirene continua emitindo a mesma quantidade de som. Não vai mudar porque ela está se aproximando de você ou não, mas a nossa sensação é que a chamada aí frequência aparente é que vai mudar, certo? Então, olha só, lá na apostila de vocês apareceram várias formulazinhas, né? Tem lá, desde a página aqui, ó, desde a página 51, aparece quando eu tenho o observador se aproximando de uma fonte parada, aí ele te deu essa fórmula. Se a fonte estiver se aproximando de um observador parado, aí ele te deu uma outra fórmula, certo? Essa daqui. E aí, ele também vem aqui te dá um resumo geral, te dá uma fórmulazinha que pode ser usada para qualquer exercício. Eu achei meio assim complicado o jeito que ele explicou, então eu vou passar um macetezinho para vocês, que é essa daqui, ó. A fórmula do efeito Doppler. Vocês podem observar aí na apostila que os sinais que eu coloquei nessa fórmula aqui estão diferentes da que apresenta lá na página 52, tá? A parte do denominador tá diferente. Um macete que a gente usa quando vai resolver exercício de efeito Doppler é essa fórmula. Qual que é a diferença dessa para outra? O denominador, os sinais aqui do denominador, certo? Bom, como eu falei, o efeito Doppler, a gente precisa saber se está ocorrendo a aproximação ou o afastamento entre o observador e a fonte, certo? Então, é isso que vai mandar para a gente na hora de utilizar essa fórmula e fazer os exercícios. Quando estiver ocorrendo uma aproximação, ou seja, a fonte ou o observador estão se aproximando, a fórmula que eu vou usar do efeito Doppler, eu vou considerar os sinais superiores da fórmula. De que fórmula? Dessa que eu passei aqui, não é da que está na apostila, não. Que tem uma diferença aqui entre os sinais, certo? Então, olha só, se estiver ocorrendo uma aproximação, eu vou usar os sinais superiores, certo? Então, eu vou esquecer esse e vou esquecer esse. Então, a minha fórmula vai ficar assim: velocidade do som mais velocidade do observador, velocidade do som menos velocidade da fonte, certo? Beleza. Quando estiver ocorrendo um afastamento, estão se afastando fonte e observador, eu vou usar os sinais inferiores daquela fórmula. Então, no numerador vai ficar menos e no denominador vai ficar mais. Vou colocar aqui de novo para vocês observarem, ó. Quando eu estiver falando em afastamento, eu uso os sinais inferiores da fórmula. Não vou usar esse, nem esse, certo? Usando desse jeito aqui, esse macete, não tem erro, certo? Sempre vai dar certo, tá? Então, observem.
Se tem aproximação, eu vou usar sinais superiores. Aproximação. A fórmula vai ficar assim. Se for afastamento, eu uso sinais inferiores. Certo? Espero ter ajudado. Vamos lá.